Hello guys, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Barcelos do Desaniversários e hoje eu trouxe um tipo de vídeo que eu sei que vocês gostam muito, que são vídeos com listas. Hoje então eu fiz uma listinha de livros que falam sobre livros. Vem comigo que tem muita dica boa depois da vinheta. Se você está aqui me assistindo é porque você curte o mundo literário, então ó, já aproveita, deixa o teu like, porque isso faz com que o YouTube recomende o vídeo para mais pessoas e me ajuda a crescer aqui no canal, né? Então já deixa teu likezinho. E agora então vou fazer aqui algumas indicações para vocês de livros. Cara, são muito bons e assim, tem de vários tipos, sabe? Vários gêneros, para várias idades, vocês vão gostar. O primeiro livro que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje já apareceu em alguns vídeos aqui do canal, é um queridinho, eu amo de paixão. E eu tô falando de Matilda, do Roald Dahl. E uma coisa que eu tô muito feliz é que a Galera Record vai lançar agora em outubro, talvez quando você estiver vendo esse vídeo já tenha sido lançado, mas é a Fantástica Fábrica de Chocolates também com esse novo design. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, caso queiram adquirir na pré-venda. E Matilda é sim um livro que fala sobre livros, porque a Matilda, se eu não me engano, ela tem 4 anos e ela é uma menina que lê muitas coisas, inclusive livros de adultos. E a família dela, né, fala pra ela que ler não vai levar a lugar nenhum, que ela tem que assistir televisão, que ela tem que ser trambiqueira como eles. Então, assim, é muito fofo o livro, porque a gente se apaixona pela Matilda, a gente passa raiva com essa família dela e é muito bonitinho, além de ser todo ilustrado, né? Deixa eu mostrar aqui por dentro pra vocês, ó, folha de guarda lindíssima. E aqui por dentro ele também tem ilustrações, ó. Aí as ilustrações que tem dentro são as originais, tá? Não são iguais aqui à de capa. Mas, gente, edição maravilhosa, presente ótimo para qualquer idade. Se a criança já consegue ler, né, nesse tamanho aqui de fonte, ó, um tamanho grande até, dá de presente porque lindíssimo. O próximo livro foi lido pelo Clube de Leitura da Ju e assim, gente, foi unanimidade. Todo mundo amou essa história. Alguns não conseguiram concluir por ser uma história muito pesada e realmente é muito pesada, mas é uma história que traz muitos ensinamentos. Christine Hanna, perfeitíssima. Estou falando de Os Quatro Ventos, que foi publicado pela editora Arqueiro. Olha só, gente, quantas marcações, não tem como! Esse livro é sensacional. Ele vai contar a história da Elsa. Ela é uma menina que cresce com um problema no coração e os pais a tratam como se ela não pudesse fazer mais nada da vida. Além disso, eles estão sempre dizendo que ela é muito feia. Então a Elsa, ela é meio que criada dentro de casa, ela não pode fazer nada, ela nunca vai ter ninguém. Até que um dia ela se rebela, ela sai de casa de noite, ela quer ir, sabe, conhecer outras pessoas. Ela acaba conhecendo o Raf. E, enfim, vão acontecer algumas coisas, ela vai engravidar do Raf, os pais vão expulsá-la de casa e ela vai morar então com o Raf e com a família dele, que é uma família italiana. A gente acha que as coisas finalmente vão melhorar para Elsa, porque a família do Raf é uma família muito boa, mas chega então a Grande Depressão nos Estados Unidos, então esse é um romance histórico baseado na Grande Depressão nos Estados Unidos, e com a Grande Depressão vem uma seca muito grande. E a família do Raf, se eu não estou enganada, tem plantação de trigo. E aí o trigo começa a secar, eles vão, enfim, né, não tendo condições financeiras. E isso não é só com a família dele, né, com todo mundo ali da região. Vem grandes tempestades de areia. Gente, é o caos. É impressionante, assim, é um livro que me deixou bem impactada, porque eu não imaginei que coisas desse tipo tinham acontecido na nossa história. E em um certo momento, a filha, né, da Elsa, a Loreda, ela encontra nos livros um conforto. Então, apesar de estar sendo uma situação muito difícil, ela encontra nos livros o conforto numa biblioteca. Então, é muito importante, assim, a maneira como o livro é citado aqui. Além disso, no começo também, né, eu esqueci de falar, mas no começo ali, quando a Elsa é tratada, enfim, né, como uma menina feia, como uma menina que nunca vai ter ninguém, tá sempre dentro de casa, ela tinha os livros como melhores amigos. Então, assim, apesar de ser uma história que tem uma temática bem diferente e que eu particularmente nunca relacionaria com livros, eu olharia e não tem nada a ver, mas tem, os livros são citados aqui. E, como sempre, né, livros são
obras que nos trazem conforto, que nos fazem viajar, mesmo nos momentos mais difíceis. Então, é um livro que fala sobre livros, mas também sobre muitas outras coisas e é muito impactante, cara. Leia, tá? Se eu não me engano, foi o livro mais vendido nos Estados Unidos no ano passado. O livro de ficção mais vendido nos Estados Unidos em 2021. É um romance histórico, ele é baseado na história, mas ele é ficção. Lindo demais. Leiam Os Quatro Ventos. Ai, sem palavras. Agora eu vou falar pra vocês de um livro, que na verdade ele acaba não falando tanto sobre livros, mas sobre a escrita, o processo de escrita. Tô falando de Amar é Relativo. Esse livro vai contar a história da Ava e do... Gente, eu não vou lembrar o nome dele agora, porque o que acontece? Já vou explicar pra vocês. A Ava vai para um retiro para escrever, um retiro de escrita. E lá ela encontra esse personagem masculino que também vai para esse retiro para escrever. E lá eles não podem falar o nome deles, então eles adotam pseudônimos, que foi o que eu lembrei. Então o pseudônimo dele é o holandês e o dela é a Arya. E nesse retiro eles começam a escrever o que eles querem escrever, os livros e tal. Só que eles vão se apaixonar e vai ser um romance assim, uau, muito legal, porque ninguém conhece a história de ninguém, como se eles estivessem em férias eternas, né? Só que aí esse retiro vai acabar, eles vão pra realidade, eles estão namorando e aí eles vão perceber que são pessoas bem diferentes do que eles imaginavam que eram. É um romance divertido, gostoso, bem carinha de Sophie Kinsella, tem esse cachorrinho maravilhoso e em alguns momentos eu fiquei com bastante raivinha dos personagens, mas eu gostei muito no final e valeu super a leitura. Então fica aí uma dica bem gostosa para vocês rirem e tem um pouquinho de sapequice sim, né? Eu sempre vou deixar todos os itens de sapequices aqui embaixo, os níveis de sapequice e também as estrelinhas que eu dei pros livros, né? Indico super. Agora a gente vai falar de um livro que eu ainda não tinha falado aqui no canal, vou falar em breve. Tô falando de A Última Livraria de Londres. Nossa, como ele é leve! Eu peguei ele agora. Caramba, esse aqui é bem pesado e esse aqui é bem levezinho. Uma delícia. Bom, A Última Livraria de Londres foi publicado pela editora Arqueiro. Livro maravilhoso. Também um romance histórico, né? O que é um romance histórico? É um romance baseado na história. Então esse romance aqui, ele vai se passar em Londres durante a Segunda Guerra Mundial. Vai contar a história da Grace. A Grace, bem manezinha, né? A Grace. A Grace, ela perdeu os pais, ela então vai a Londres para morar na casa de uma amiga da mãe e tentar recomeçar a vida. E ela vai junto com a Vivi, que é uma super amiga dela. Lá elas têm o sonho então de trabalhar na, acho que é Harrods. Não sei como é que fala, mas é uma loja de roupas bem famosa que tem lá. E elas precisam de uma carta de recomendação. A Vivi tem a carta de recomendação dela, mas a Grace não. Então a Grace não consegue um emprego nessa loja. Aí a moça que tá lá, que eu esqueci o nome dela, a senhora Weatherford, lembrei. A senhora Weatherford, que é a amiga da mãe, né, que faleceu, indica então que ela trabalha numa livraria de um senhorzinho que tem lá, que é super rabugento e tal. Só que a Grace não entende nada de livros, tá? Ela não entende nada de livros, ela nunca leu um livro. E aí como é que ela vai trabalhar numa livraria? Ela então consegue um emprego nessa livraria e aí ela vai conhecer melhor os livros, ela vai ter um certo incentivo a mais para ler e ela vai conhecendo histórias incríveis. Então ele é um livro que vai falar sobre muitos livros e também sobre como os livros podem transformar toda uma sociedade. É lindo, é emocionante, preparem o lencinho, é belíssimo. Putz, um dos melhores do ano, tá? Vocês sabem que eu tenho coração de pedra e esse livro aqui, ó, me pegou, tá? Me pegou. Indico demais pra vocês a leitura. É lindo, 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 lindo. Agora a gente vai falar sobre um outro livro que também se passa em uma biblioteca, mas ele tem uma vibe completamente diferente. Primeiro que esse é um romance contemporâneo, né? Aquele era um romance histórico. Tô falando de A Biblioteca da Meia-Noite. Primeiro que a capa desse livro, gente, brilha toda no escuro, tá? Juro pra vocês, todos os livros brilham no escuro. Aqui é holográfico, não sei se tá dando pra ver. Um dos livros mais bonitos que eu tenho na minha estante. Mas eu só terminei essa leitura porque eu li com a galera do clube, tá? Se eu tivesse pegado esse livro pra ler sozinha, com certeza eu teria abandonado. Mas não é porque é um livro ruim. Já vou explicar pra vocês o que aconteceu lendo A Biblioteca da Meia-Noite.
Aqui nós vamos ter a história da Nora Seed, uma mulher de 35 anos com muitos talentos, mas ela tem poucas conquistas. E ela tá passando por um momento de depressão muito forte, muito grande, que ela não consegue enxergar um futuro, ela não consegue, sabe, ela não tem mais vontade de viver, enfim, gente, é um momento muito difícil para Nora, e isso foi o que me impactou, porque eu achei que ele é um livro muito para baixo, assim, sabe? Foi um livro que estava me deixando triste enquanto eu lia, porque eu conseguia entender os sentimentos da Nora e me afetou muito, assim. Então, por esse motivo, talvez seja um gatilho para mim, não sei, mas por esse motivo eu queria abandonar a leitura, não abandonei porque, enfim, queria conversar com a galera sobre o final do livro, né? E mesmo tendo essa vontade de abandonar, eu queria muito continuar, eu queria saber como que ia terminar essa história, porque é muito interessante a premissa do livro. Como eu disse pra vocês então, a Nora tá muito infeliz com a vida dela, ela quer tirar a própria vida e ela vai fazer isso. E aí, quando ela faz isso, ela se encontra num limbo, num momento em que ela tá entre a vida e a morte. E ela vai ser transportada então para a Biblioteca da Meia-Noite. Lá na Biblioteca da Meia-Noite, cada um desses livros é um livro que contaria a vida da Nora se ela tivesse tido alguma decisão diferente. Por exemplo, vi um papel de bala no chão e não juntei. Se eu tivesse juntado, a minha vida poderia seguir para um rumo. Se eu não tivesse, seguido para outro. Então, cada uma das ações que a gente faz na nossa vida interfere no nosso futuro, certo? E aqui, então, são vários livros e cada um desses livros conta uma história da vida da Nora se ela tivesse tido, como é que eu vou dizer, decisões diferentes ao longo da vida. Então é muito interessante, assim, porque a gente viaja por vários lugares em que a Nora poderia estar vivendo, né? Mas esse livro tem uma vibe que me deixou pra baixo, então não foi um livro que eu amei. Porém, gostei muito da premissa, foi um livro que me deu curiosidade e que a probabilidade de você gostar é muito grande, porque, sinceramente, eu sou uma das poucas pessoas que eu vejo falando que pensou em abandonar a Biblioteca da Meia-Noite. Talvez eu seja uma pessoa fora da casinha, de copo em copo a gente vai perdendo a linha. Indico aí pra vocês, sim, a Biblioteca da Meia-Noite. Acho que vocês vão gostar. E, gente, olha essa capa. Olha essa capa, que coisa mais linda. E é real, tá? Brilha no escuro, real. Agora eu vou falar de um romance fofinho, contemporâneo, da Ju Cirqueira, que vocês sabem que eu sou super fã, já cansei de falar aqui da Ju, né? E eu tô falando de Vivendo nas Entrelinhas. Gente, olha essa capa que linda! Maravilhosa, né? Esse livro vai contar a história da Heloísa. A Heloísa, ela tá num relacionamento com o Guto, só que tem alguma coisa nesse relacionamento que, assim, não tá casando, sabe? Ela sente falta da família, ela não tá se encontrando, ela tá perdida ali, parece que ela tá só seguindo a vida do Guto. A Heloísa é uma professora, se eu não me engano, de história, numa escola, isso mesmo. E um dia, durante o recreio, ela vai na biblioteca da escola e ela encontra um cartão convidando a pessoa a fazer parte de um clube de leitura. E ela pensa, por que não? Então a Heloísa começa a fazer parte desse clube de leitura e daí ela vai percebendo que algumas coisas na vida dela estão mudando. Que talvez o Guto não seja aquilo que ela achava que era, que talvez ela precise dar uma nova perspectiva sobre o futuro dela e também sobre o presente, né? Então, ele é um livro bem leve, bem gostoso, é fininho, sabe, ó, maleável, você vai ler rapidinho, vai te deixar com o coração bem quentinho e fala muito sobre livros, tem muitas indicações de livro aqui, claro, né, se a Ju não colocasse indicação de livro aqui, não era a Ju, tem muita indicação de livro, é muito legal, vocês vão aprender muito com esse livro, vão se divertir muito também, eu amei Vivendo nas Entrelinhas, olha... É porque eu não tenho nível de avaliação zero sapeguice, tá? Mas é um foguinho, vai. É muito fofo, indico super pra qualquer idade. Muito bom. Quer dizer, pra qualquer idade não, porque ele pode falar um pouco sobre relacionamentos abusivos. Então aí acho que a partir de uns 16 anos tá legal. Mas é muito fofo, gente. Indico super pra vocês. E agora eu vou falar pra vocês de 2 romances de hoje super fofinhos que eu gostei bastante. O primeiro... é a Pequena Livraria dos Sonhos, eu sempre confundo, ainda falou a Livraria de Londres, ixi, meu Deus, já dá o tilt aqui. É a Pequena Livraria dos Sonhos e o segundo é Um Novo Capítulo para o Amor.
ambos da autora Jenny Colgan e ambos fazem parte do selo Romances de Hoje, que é esse selo aqui, ó. Ele é um selo da Editora Arqueiro que tem livros de chiclete, mas são chicletes com uma nova roupagem, então eles são mais... com mulheres mais empoderadas, tem aí uma pitadinha de romance, de comédia. Eu amo esse selo, acho que falta só um para completar minha coleção. Não, agora faltam dois, porque eles lançaram Uma Noite na Itália, né? Saiu por agora. Mas enfim, gente, é um dos meus selos favoritos, é uma das minhas coleções mais amadas da estante. E a Pequena Livraria dos Sonhos, da Jenny Colgan, vai contar a história da Nina. A Nina, se eu não me engano, ela trabalha numa biblioteca e essa biblioteca vai fechar. E ela começa a pensar... Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Nina, num ímpeto de loucura, como todas as mocinhas que a gente ama, ela compra uma van, deixa eu ver se tem aqui na capa, ó, é uma mistura de van com ônibus, sabe? E ela pensa, por que não fazer uma livraria itinerante? Porque o que acontece? A Nina mora com a Surinder, que é uma amiga dela. E a Surinder, assim, ó, não aguenta mais, porque a Nina... tá cheio de livro, é livro por todas as partes da casa. E ela fala, cara, você tem que se livrar desses livros. E aí, então, surge a ideia, né, de fazer essa livraria itinerante. Só que a Nina, assim, ela não se contenta só com isso. Ela quer fazer essa livraria itinerante lá na Escócia, sabe? Nas Terras Altas. Ai, gente, meu Deus, cenário perfeito. Então, é um livro que vai ter bastante romance, é um livro que vai ter muitas indicações de livros e que vai te deixar com o coração... Ai, bem quentinho. Eu amei. E aí, o que acontece? Esses dois livros, eles vão se passar no mesmo universo. Olha só, esse vem primeiro, tá? Então, lê esse primeiro para não pegar um pouquinho de spoiler. Porque aqui a gente vai contar a história da Zoe. E a Zoe, se eu não tô enganada, ela é cunhada da Surinder. Eu acho que é isso. Ela é cunhada da Surinder. E aí, ela tem um filhinho, que é o Ari, e ela precisa muito de um emprego. E aí surge uma oportunidade de emprego numa livraria itinerante lá na Escócia. E a Zoe vai. Então aí começa a história de um novo capítulo para o amor. Não vou dar muitos spoilers, nem posso falar muito sobre esse livro aqui, porque eu acabo entregando bastante da história, né, de A Pequena Livraria dos Sonhos. Mas são dois livros super, super, super fofos. Eu acho que eu falei um super aí, né? Me emocionei. Mas eu indico demais para vocês a leitura. Eu adoro essa, vamos dizer assim, essa duologia. Eu acho que vem mais um, tá? Eu tenho quase certeza que eu vi que a autora lançou lá fora o terceiro volume aqui. Então, é meio que uma série dentro da série. Arqueiro não considero uma série. Eu acho que sim, apesar de não ser os mesmos protagonistas, eu acho que esse é o primeiro e esse é o segundo. Então, pra mim, é uma sériezinha, tá? Mas Arqueiro não considera os dois série não, tá? Só dizem que eles passam no mesmo universo. Aí vai dar a sua concepção. Mas o que eu posso dizer é que são muito fofos e eu super indico a leitura pra vocês. E aí, gostaram da dica de hoje? Se gostou, já faz o quê? Pega o dedo, deixa o like e comenta aqui embaixo um livro que você indica que fale sobre livros. Estou bem curiosa, quem sabe a gente não faz uma segunda edição, não é mesmo? Porque eu deixei alguns de fora, hein? Eu deixei. Tem livro para fazer uma segunda edição. Um super beijo para vocês e até a próxima. Tchau!